Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos à nossa aula de hoje. Aula número 20, revisão e avaliação. Vamos começar? Olá, estamos de volta ao nosso momento de revisão. Separamos aqui alguns conteúdos relacionados a animais e também às plantas. Vamos conhecer agora aí, vamos recobrar o nosso primeiro animal. Animal invertebrado é o grupo dos moluscos, que são animais celomados e triblásticos, com simetria bilateral. São o segundo maior filo animal em número de espécies, com cerca de 100 mil representantes, dividido em 7 classes. Porém, na nossa aula de hoje vamos ver 3. A etimologia da palavra, vejam bem, molusco nos remete à principal característica física desse grupo, que é o corpo mole, e demonstra a importância da história, da língua e da compreensão dos termos científicos. Chama a atenção para vocês nesse momento, né, já que eu estou falando de etimologia, sempre que for possível, vou conciliar o nome da classe a uma característica delas para que ajude, facilite o processo de identificação desses seres, já que nós temos uma diversidade muito grande, tanto de animais invertebrados como vertebrados. Então, vamos dar continuidade aí. A classificação dos moluscos, né? Como eu falei para vocês, de 7 classificações, veremos 3. A primeira aí é a classe Bivalvia, que tem a característica de possuir 2 conchas articuladas, como, por exemplo, nesse grupo temos os mexilhões e as ostras. Uma característica interessante nas ostras é que quando ocorre uma entrada de um corpo estranho nas ostras, elas começam a produzir uma substância que vai formando camadas dentro desse corpo estranho, que pode ser um indivíduo, pode ser um grão de areia, e aí nós temos a formação de pérolas. Portanto, esse grupo aí tem uma importância econômica bem grande em relação à produção de pérolas. Dando continuidade aí, nós temos o segundo grupo, que é o grupo Gastrópoda, que possui como característica uma concha, que é uma concha apenas, por isso o nome univalve, como, por exemplo, os caracóis, as lesmas e as lapas. Bem, esse grupo aí, pelo nome Gastrópoda, é porque tem dentro deles indivíduos que são utilizados na nossa gastronomia, na nossa culinária. Por isso que eles recebem esse nome característico de uma das funções dele em relação ao ser humano. Uma outra coisa interessante nesse grupo aí é que existe também um interesse social, um interesse ecológico, uma vez que algumas espécies de caracóis estão dentro de ciclos que podem transmitir doenças para o ser humano e outros animais, por exemplo. O próximo grupo é o grupo Cefalópoda, que tem apenas uma concha interna. Alguns indivíduos são ausentes, não têm a presença dessa estrutura, como, por exemplo, os polvos e as lulas. Polvo e lula, a gente não precisa nem caracterizar, eu acho que dentro desse grupo aí, ele é bem popularizado em imagens de vídeos, de filmes, aparecem em animações, eles já são bem explorados. Acredito que vocês lembram aí eles por aquela estrutura que parece um cabeção e os tentáculos. Então, esses são os 3 grupos dos moluscos, e agora vamos conhecer o próximo grupo de animais, que são os equinodermas. Gente, o equinoderma tem uma etimologia que vem do grego, que lembra equinos, que é espinho, e derma, que é pele. São grupos de animais invertebrados, assim como o anterior, né? Nós temos aí representantes marinhos. São animais que tem a característica de serem deuterostômios. O que significa isso? A partir desse grupo aqui, evolutivamente, todos os outros que nós fomos conhecendo de invertebrados, até chegar aos vertebrados, eles começam a formar o seu tubo digestório a partir do ânus. Então, é por isso que tem essa nomenclatura, por isso que tem essa classificação. São animais deuterostômios.
são celomados, isso está relacionado a uma estrutura dentro da formação embrionária, possuem uma simetria radial, né, são considerados com sua pele com espinhos e um endosqueleto de natureza calcária, né, a natureza química dele. Então, essas aí são as características principais e iniciais dos equinodermas. O que nós vamos conhecer agora são alguns representantes desse grupo, a começar aí pela classe asteroidea, que é representada pelas estrelas do mar. Temos também a classe equinoidea, que é representada pelos ouriços do mar, e a holuturoidea, que é representada pelos pepinos do mar. Então, estrelas do mar, elas são bem conhecidas dentro desse grupo aí, quem ainda não viu, né? Elas têm uma estrutura bem interessante, uma morfologia, uma fisiologia que chama a atenção do mundo dos cientistas, porque elas possuem uma propriedade de se regenerar. Isso chama a atenção dentro das pesquisas, principalmente relacionada à medicina. Os ouriços do mar, nós temos aí o exemplo, eles são levemente arredondados, tem alguns que são escuros, que são negros, e outros que são clarinhos e parecem espinhos, né? Inclusive, tem que ter muito cuidado ao manusear, né? E os pepinos do mar, dentro desse grupo, parece uma lesma, tem um formato achatado, levemente achatado, lembra mesmo uma lesma no fundo do mar, mas tem essa característica de serem chamados de pepinos do mar. Então, nós vimos aí os principais grupos pertencentes aos equinodermos, e tanto eles quanto moluscos, recobrando aí uma característica, são invertebrados. Mas agora vamos adentrar aí no mundo de outro grupo, né? É o primeiro grupo que eu estou apresentando aqui nessa revisão de vertebrados. Eles possuem, na sua etimologia aí, o anfi, que significa ambos, e bios, vida, quer dizer que são indivíduos que conquistaram a façanha de viver em dois mundos. Quer dizer que eles têm uma parte do ciclo de vida deles que é aquática e a outra que é terrestre. Sua história evolutiva remonta a pelo menos 300 milhões de anos e hoje somam por volta de 7.000 espécies que encantam, intrigam e até assustam a gente, né? Os naturalistas e as pessoas que têm contato direto com eles, próximos de ambientes naturais. Então, nós vamos conhecer aí os principais grupos pertencentes à classe dos anfíbios, que é a nossa primeira classe vertebrada aqui na nossa revisão. A primeira é a anura, que é representada pelos sapos, pelas rãs e pererecas. A segunda classe aí é caudata ou urodela, que é representada pelas salamandras, que em relação aos sapos e rãs, possui uma estrutura mais alongada do corpo e as 4 patas bem curtinhas, além de apresentar caudas. E aí nós temos o último grupo das cecílias, né? Gimnophiona, cecílias, e é interessante que elas não apresentam os 4 membros, né? Elas parecem uma cobra a princípio, por isso algumas espécies dessa classe, desse grupo, elas podem serem confundidas à primeira vista quando a gente não tem familiaridade com essa estrutura, mas aí vocês estão conhecendo esses 3 grupos, né? Grupo dos anuras, grupo dos urodelas e as gimnophionas. E tem uma coisa interessante que eu falei para vocês anteriormente, que está relacionada ao ciclo de vida deles, né? Uma hora terrestre, outra hora aquática. Então, a gente vai entender um pouquinho desse ciclo, apresentando brevemente aí uma estrutura esquemática bem didática, bem simples, para que vocês entendam o ciclo de vida deles. Então, eles começam o ciclo com o ovo, que é aquático, com desenvolvimento larval. Esse é um primeiro momento que eles têm uma dependência da água, então é necessário esse desenvolvimento próximo de águas paradas, principalmente, e esse desenvolvimento larval se chama girino, popularmente conhecido por esse termo. Então, os anfíbios, eles têm essa característica de
passar por uma fisiologia que se chama metamorfose, que vai desde a eclosão dos ovos, a formação juvenil, que é o girino, até chegar à fase adulta. Por isso que eles têm essa característica de metamorfose, quer dizer, mudar completamente a forma, desde o indivíduo jovem até chegar ao adulto, sendo que na fase inicial, de ovo até girino, eles ficam em ambiente aquático, tem uma dependência da água. Mas a partir do momento, como vocês estão vendo aí na estrutura do ciclo, a partir do momento que eles começam a produzir os membros, eles vão ganhando a adaptação para poder se locomover no ambiente terrestre, né? Pode ver aqui a presença dos membros superiores, depois tem a formação dos membros posteriores, eles ainda não perderam a cauda, mas ela vai se reduzindo, e quando eles chegam à fase adulta, já tem um resquício de cauda. Isso aqui é o representante dos anuras, tá? No caso das salamandras, elas mantêm a cauda e ficam com uma estrutura mais alongada, e no caso das cecílias, elas nem desenvolvem esse membro, esses 4 membros, né? Os superiores e os inferiores. Isso aí é um ciclo bem breve dos anuras, para vocês entenderem um pouquinho a característica da metamorfose, quer dizer que muda a forma completamente desse indivíduo desde o momento que nasce até chegar à fase adulta. Em outro momento, vimos a metamorfose também dentro dos invertebrados, com o exemplo do ciclo de vida da borboleta. Só para recobrar um pouquinho aí os nossos conhecimentos na nossa revisão. Para a gente dar continuidade, nós temos aí o próximo grupo. Esse grupo é bem interessante, bem diversificado, bem colorido, bem bonito, que é o grupo das aves, né? Eles são vertebrados, são pertencentes à classe que leva o mesmo nome, né? Classe das aves, e são caracterizados por possuírem penas, bico sem dente, e botam ovos com a característica de serem casca dura, tá? Isso aí é para diferenciar os outros animais que vimos anteriormente, que possuem também, dentro do seu ciclo de vida, a postura de ovos, tá? Mas as aves, elas estão representando nesse primeiro momento aí de característica para diferenciar os demais, ovos com a casca mais dura. Isso é um ganho evolutivo importantíssimo, porque não há necessidade dela ficar num ambiente úmido ou um ambiente aquático, como nós vimos no grupo anterior, que é o grupo dos anfíbios. E são amplamente distribuídas pelo planeta, habitando desde regiões muito frias, né, as regiões polares, até os trópicos e próximos da linha do Equador, que são regiões mais quentes, ocupando assim uma variedade de hábitats, desde florestas até deserto, para mostrar o quanto esses indivíduos possuem uma diversidade e uma característica de se adaptar-se a diferentes ambientes. Então, nós vamos conhecer um pouquinho dessas aves, classificando ela basicamente em 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo das paleognatas, que também são conhecidas como ratitas. Na característica da etimologia, paleo significa antigo e gnatas, mandíbula. Então, são indivíduos que possuem a característica de terem mandíbula e são antigos, né? A ausência, como característica morfológica da quilha, que é como é que eu posso dizer, uma estrutura óssea na parte mais externa dentro da formação do tórax deles, que, por causa dessa ausência, impede que essas aves voem. Quer dizer que os representantes das paleognatas são aves que não voam. Por isso, eles possuem uma característica evolutiva bem estratégica para se adaptar no ambiente onde eles vivem, que é um ambiente terrestre, ou seja, patas robustas próprias para caminhadas e corridas longas. Então, existem alguns representantes desse grupo que possuem uma característica bem robusta, não só de pata, mas de corpo. Alguns chegam até 3 metros de altura, e esse grupo,
pela própria etimologia da palavra, que remonta antigo, quer dizer que existem vestígios e fósseis que indicam, né, que dão indício de que essas aves já existem há milhares de anos. Então, nós estamos vendo aí o que seria o representante atual, e dentro delas temos representantes paleológicos, né, a níveis de milhares de anos de evolução, quando a gente observa esses indivíduos hoje em dia. Então, a distribuição deles no planeta, fazendo esse link aí com a questão das eras geológicas, é uma distribuição gondwana. Quer dizer que eles habitavam, quando era a Gondwana o único continente pré-histórico, eles habitavam a região sul desse grande continente chamado Gondwana, o que hoje equivale aí às Américas e à África do Sul. Então, os representantes de hoje que nós temos para mostrar para vocês são os avestruz, as emas, as rés, os kiwi, casuá e tinamus. Então, são esses representantes, lembrando mais uma vez que é um grupo muito antigo evolutivamente, para fazer contraposição ao próximo grupo, que é o grupo das neognatas. Então, as neognatas, que também são chamadas de carinatas, vão possuir aquela estrutura que permite que elas voem, que é a quilha. Além do mais, elas vão possuir ossos pneumáticos, quer dizer que são ossos adaptados para voo, extremamente leves, permitindo que elas voem com mais eficiência, né? Elas não vão ter aquele impedimento que é o peso, que era uma característica que é representada no grupo anterior, né? Elas vão ser extremamente leves por conta dos ossos pneumáticos e pelo fato de possuírem estruturas evolutivas tão importantes que fizeram elas conquistarem o ar, elas acabaram se diversificando, também com a ajuda de um outro reino, de outro grupo de indivíduos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tem uma relação evolutiva muito importante, ecológica, dentre esses indivíduos. Aí nós temos o exemplo das aves de rapina, papagaio, beija-flores e pinguins. E para a gente continuar aí a nossa revisão, nós temos o reino das plantas, né, que é dividido em 4 grupos principais. Nós vamos considerar aqui, dentro dessa classificação, vasos condutores e se eles produzem ou não semente, a começar aí pelas briófitas. Então, as briófitas são indivíduos extremamente pequenos, vivem em ambientes úmidos e não possuem vasos condutores de seiva. E a reprodução delas é por esporos. Um exemplo desses indivíduos aí são os musgos e as hepáticas. Nós temos também as pteridófitas, que em termos de estrutura física são um pouquinho maior, o porte delas é um pouquinho mais alto do que das briófitas, lembrando que as briófitas elas são os musgos, quer dizer que são tapetinhos que ficam em cima de rochas, são plantas extremamente baixinhas, e as pteridófitas elas são mais altas. E possuem vasos condutores de xilema e floema, que vão conduzir seiva bruta, respectivamente, e seiva elaborada. E a reprodução deles, assim como do grupo anterior, é por esporos. E a representação desse grupo são as samambaias. Para dar continuidade, nós temos aí o grupo das gimnospermas, são plantas evolutivamente superiores a partir daqui, desse grupo, né? Esse e o próximo. Tem um porte arbóreo, algumas chegam até mais de 100 metros de altura, mas a incidência não é em solo brasileiro. Possui vasos condutores, xilema e floema, e também vão possuir a estrutura semente, que é uma estrutura importantíssima dentro do ciclo evolutivo desses indivíduos. Porém, são sementes nuas, quer dizer que não tem a formação de flor e de fruto como vai estar presente no próximo grupo. E a reprodução delas é por gametas masculino e feminino. Representantes são pinheiros e cipestres. E o último grupo das plantas são as angiospermas, que é o maior grupo de plantas. Possuem flor e fruto e semente, é uma característica importantíssima
dentro do ciclo de vida delas, que tornou possível essa grande diversidade dessas plantas. Sua reprodução é por gametas masculino e feminino, e o exemplo desses indivíduos aí são as roseiras, o feijão e o girassol, por exemplo. Então, são grupos que são divididos em monocotiledones, em dicotiledones, e essa diversidade, evolutivamente, foi tão grande quanto a das aves apresentada anteriormente. Um indivíduo ajuda o outro dentro do seu ciclo de vida, um dispersando sementes e o outro sendo alimentado por eles, fazendo essa correlação, e eu espero que essa revisão desses indivíduos aí tenha ajudado nas aulas de vocês de revisão de hoje. Então, até a próxima.